Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês, o professor Luís Barbosa, o professor de História 12º ano. Antes de iniciarmos essa nossa aula, convém relembrar-vos que durante essa época é importante respeitar o distanciamento social e evitar lugares de aglomeração. Usem sempre as máscaras. Para a nossa aula de hoje, trazemos um tema muito importante. É o 25 de abril de 1974 e o processo da descolonização. Importante para nesse caso, o país. Os acordos, ou seja, as principais negociações que tiveram lugar ao longo desse período e vários encontros ou negociações que também tiveram lugar. Para a aula de hoje, vamos ver encontro de Dakar e encontro de Londres. Em 25 de abril de 1974, pelas mãos dos capitães de Abril, iniciava-se em Portugal o processo que terminava a 25 de novembro do ano seguinte, de transição de um regime autoritário para um regime democrático. Um pronunciamento militar derrubou o Estado Novo e, nesse caso, vai-se instituir um novo regime, a democracia em Portugal. Sem dúvida, a guerra colonial foi a causa principal, pois este conflito, além de ferir o prestígio das Forças Armadas, esbanjava toda a riqueza do Estado. Uma das primeiras consequências dessa mudança passou pelo cessar imediato das hostilidades nas colónias, dando início às negociações que iriam conduzir o desmantelamento do Império Colonial Português e, consequentemente, independência dos seus territórios. Ou seja, esses acontecimentos vão desembocar, ou seja, vão ter como consequências a independência das colónias portuguesas, ou seja, desses territórios. O 25 de abril de 74, portanto, é de salientar que a consequência histórica mais relevante foi o processo descolonizador que a Revolução dos Escravos permitiu. Ou seja, a Revolução dos Escravos teve como consequência, se calhar das mais importantes, inclusive para nós, o processo, ou seja, vai desencravar o processo da descolonização. Em Cabo Verde, a Revolução teve consequências quase que imediatas, justamente porque, em 6 dias após a Revolução, deu-se a libertação dos presos políticos que se encontravam encarcerados no campo de concentração de Tarrafal, ou seja, isso aconteceu no dia 1 de maio de 1974. Então, para verem que realmente foi de imediato, ou seja, 6 dias já os presos já estavam livres. Onde, segundo Pedro Martins, puderam pela primeira vez gritar livremente viva PAIGC e independência imediata para os africanos, é claro, também para os cabo-verdianos nesse caso, porque é o que mais o povo cabo-verdiano ansiava nesse momento. O governo de Portugal foi entregue a uma junta de salvação nacional que tinha como a primeira missão assinar o cessar-fogo, ou seja, acabar com a guerra nas colónias e que prejudicava tanto, assim como já tínhamos visto, tanto Portugal a nível econômico. E o povo também estava, internamente também, o povo português estava descontente com essa situação. Este governo foi o primeiro órgão na busca de solução solução para os novos tempos. Nesse caso, tinha objetivo de buscar solução para resolver o problema que enfrentava Portugal nessa época. A primeira ronda negocial entre os novos dirigentes, nesse caso dirigentes portugueses e elementos do PAIGC, afeta Cabo Verde, foi em Dakar, onde assinaram o fim das hostilidades. Segundo Aristides Pereira, que foi o primeiro presidente de Cabo Verde independente, o 25 de abril de 1974 foi o reencontro com Portugal e com o povo português.
Ou seja, antes dessa data, a situação que se vivia Portugal e o seu povo não facilitava em nada. Ou seja, o 25 de Abril vai abrir porta, vai trazer liberdade. Então, também vai haver negociação entre Portugal e as colónias. Nesse caso, o PAIGC no nosso caso. A Revolução não significou a independência imediata, é claro, das colónias, pois, com a Revolução, Spínola, o ex-governador da Guiné-Bissau, nesse caso, aparece como presidente da Junta de Salvação Nacional e vai afirmar o caráter pluricontinental de Portugal. Então, o processo da independência de Cabo Verde aconteceu através de acordos. Então, vários são os acordos que eu tinha apontado inicialmente. As colónias portuguesas foram as últimas a conquistarem a independência, ou seja, só conseguiram libertar nos anos 70, após vários anos de intensa luta armada. Eu digo últimas porque as colónias francesas, por exemplo, as colónias inglesas, já tinham ascendido à independência, mas no nosso caso e as outras colónias também portuguesas, só a partir dos anos 70. A seguir à composição da Junta de Salvação Nacional, começaram as ondas diplomáticas para encontrar solução para as colónias portuguesas, ou seja, começou as rondas negociais no sentido de encontrar melhor solução para as colónias portuguesas, nesse caso também, o nosso caso em particular, Cabo Verde. Há informações que já nos últimos anos de Marcelo Caetano houve alguns contactos no sentido de chegarem a um acordo de cessar-fogo. No entanto, depois de proclamada unilateralmente a independência da Guiné-Bissau, mais propriamente a 26 e 27 de março de 1974, teve lugar em Londres uma reunião secretíssima entre emissário do governo português, que contou com o então cônsul-geral em Milão, José de Vilas Boas Vasconcelos Faria, e uma delegação também do PAIGC, composta por Vítor Saúde Maria, Silvino da Luz e Gil Fernandes. A proposta do emissário de Marcelo Caetano consistia num cessar-fogo na Guiné, seguido de abertura de negociações formais para reconhecimento da independência. Esse aqui, quer dizer, era o propósito desse encontro secreto que se realizou. Então, sendo assim, ainda segundo Miguel Garcia, Sir David Mihad, embaixador inglês em Lisboa, propusera o referido encontro a Rui Patrício, ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício, ministro dos Negócios Estrangeiros, mas não é o guarda-redes português, ok? Que obteve o aval do presidente do Conselho, mas tudo se passaria como se o assunto nunca tivesse sido levado ao seu conhecimento. Então, como eu tinha falado há pouco, vamos aqui falar de vários encontros, ou seja, negociações. Vamos começar pelo encontro de Dakar, com a Revolução de Abril, ou seja, de 25 de Abril, as negociações abandonam o secretismo, ou seja, aquilo que eu tinha dito há pouco. Já a partir dessa data, passou-se a negociar claramente, deixa de ser secreto. Então, em 16 e 17 de maio de 1974, encontro de Aristides Pereira com Mário Soares em Dakar, no qual é assinado cessar-fogo de facto, embora já houvesse um cessar-fogo tácito. Logo a seguir à Revolução dos Escravos, 25 de Abril, surgiu confronto de ideias do lado do povo português. Confronto de ideias, por quê? Havia confronto de ideias, ou seja, confrontos ideológicos, entre os que defendiam independência imediata e aqueles que defendiam uma consulta popular. Ou seja, uns defendiam, aliás, deveria ter independência logo, mas outros diziam não, vamos perguntar se realmente querem ou não. Então, mas contra a vontade de Spínola,
teve que homologar as posições defendidas pelo PAIGC em todo o processo negocial que conduziu ao reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau e à independência de Cabo Verde. A seguir, vamos para o encontro de Londres, ou seja, mais um outro encontro, que veio na sequência do encontro de Dakar. As delegações do PAIGC e o governo português encontraram-se em Londres, mais uma vez para negociações, ou seja, para chegarem a um entendimento. A comitiva portuguesa era liderada por Mário Soares e Almeida Santos, e do PAIGC, o Pedro Pires, que foi também o primeiro ministro, ou seja, o primeiro-ministro de Cabo Verde após a independência, o José Araújo e Umbaro Diallo. Esses acabaram por ser representantes de Cabo Verde por parte do PAIGC. Consta que, após 6 dias de negociações, ou de trocas de ponto de vista, vocês podem ver que não foi fácil, 6 dias de negociações, a reunião terminara, pois qualquer decisão passava pela consulta do presidente da Junta de Salvação Nacional, nesse caso, o general Spínola. Desse encontro de Londres ainda podemos ver que a maior divergência resulta do caso de Cabo Verde, em que Portugal recusa transpor o caso de Guiné para o arquipélago de Cabo Verde. Ou seja, primeiramente, Portugal queria negociar a independência da Guiné. E, no caso de Cabo Verde, até alegavam que Cabo Verde nunca ter havido uma luta armada, ao contrário daquilo que aconteceu em Guiné. Ainda alegaram que, por causa ou receio de que o PAIGC transformasse o arquipélago numa base da URSS, ou seja, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, justamente porque o PAIGC era muito apoiado durante a luta armada, então eles tinham o receio de que Cabo Verde poderia passar a ser uma base militar socialista, nesse caso. Então, do encontro de Londres ainda, PAIGC não aceitou a proposta de Spínola, que passava em reconhecer a República da Guiné num Congresso do Povo, com a participação de outras formações políticas. Muito dessas forças eram muito próximo da linha federalista ou neocolonialismo, defendida por Spínola. Então, o processo de descolonização de Cabo Verde, como já estamos a analisar, não foi nada fácil. Então, apesar da luta do PAIGC, nunca ter chegado a Cabo Verde de forma organizada a reclamação da sua autodeterminação. A liderança do movimento e a sua participação de muitos no esforço militar acabou por permitir a assimilação das teses independentistas pelos cabo-verdianos. Ou seja, em Cabo Verde, quer dizer, nunca houve luta armada, a luta do PAIGC, ou seja, a luta que o PAIGC travou a nível da Guiné, nunca chegou a Cabo Verde, ou seja, de forma organizada, e mesmo assim os portugueses também não estavam interessados, em parte, na independência de Cabo Verde. É claro que poderiam alegar várias situações, mas, no entanto, todos sabem que essa luta foi travada por cabo-verdianos e guineenses contra o governo português para a libertação das duas colónias. O primeiro encontro de Londres entre os dirigentes do governo português e do PAIGC terminou sem qualquer acordo. Os portugueses recusavam, como eu tinha dito há pouco, transpor o caso de Guiné para Cabo Verde, alegando aquilo que já tinha referenciado anteriormente. No encontro de Argel, em que foi reconhecida a independência oficial da Guiné, cuidado, eu disse agora oficial, já tinha falado da independência da Guiné, mas, no entanto,
no encontro de Argel é que foi reconhecida a independência oficial da Guiné. Também o caso de Cabo Verde é referido, ou seja, acordaram a independência de Cabo Verde, ou seja, mas ainda havia vários pontos a serem acertados até a independência de Cabo Verde. Portugal pretendia fazer um referendo com o intuito de perguntar aos cabo-verdianos se queriam ou não a independência, pois havia a intenção de Portugal em criar um regime federalista em Cabo Verde. Ou seja, Portugal queria uma consulta popular para saber se realmente o povo queria ou não a independência. Mas essa questão de consulta popular vai mais na jogada para adiar as negociações. No encontro, aliás, num outro encontro realizado em Lisboa, também não chegaram a um entendimento, pois os dirigentes portugueses recusavam reconhecer o PAIGC como o único partido nas negociações, ou seja, que havia outras forças políticas em Cabo Verde, que não só o PAIGC. Então, com a pressão internacional e com a hegemonia do PAIGC, num segundo encontro em Lisboa, vai-se chegar a um acordo para a independência de Cabo Verde. Ou seja, esse encontro de Lisboa vai ser assunto para a nossa próxima aula, porque hoje só vimos encontro de Dakar e encontro de Londres. Mas nós vamos ver outros encontros que foram também importantes para o processo da independência de Cabo Verde. Então, desse modo, fica o compromisso já para a próxima aula, para vermos os próximos encontros ou acordos que tiveram lugar ao longo desse processo. Agora, vamos passar para um pequeno exercício. Então, para ver se realmente vocês estiveram atentos na aula, vamos realizar um pequeno exercício muito simples. Exercício esse que é para dizer se a frase é verdadeira ou não. Nem terão, nesse caso, que justificar. Então, classifica de verdadeira, V, e falsa, F, as seguintes afirmações. Afirmação A, 25 de abril de 1974, vai abrir porta a um novo regime político em Portugal, a ditadura militar. B, 6 dias após a Revolução de 25 de abril, deu-se a libertação dos presos políticos no campo de concentração do Tarrafal. C, as colónias portuguesas foram as primeiras a conquistarem a independência. D, no encontro de Argel, foi garantida a independência de Cabo Verde. Então, vocês têm 1 minuto e meio para responderem a questão. Mas, porque é verdadeiro e falso, não é só chegar e colocar, esse não é totoloto, ok?
Então, vamos lá à correção do exercício. Espero que vocês tenham feito também correto. Então, 25 de abril de 1974 vai abrir porta a um novo regime político em Portugal, a ditadura militar. Falso. Vimos que vai abrir porta a um novo regime político, nesse caso a democracia. B. 6 dias após a Revolução de 25 de abril, deu-se a libertação dos presos políticos no campo de concentração do Tarrafal. Verdadeira, justamente, porque um dos presos que se encontrava no campo de concentração, Pedro Martins, inclusive se afirmou-se que pela primeira vez se poderia gritar viva a independência, viva o PAIGC e, nesse caso, a independência do povo africano, como eu tinha dito, inclusive do povo cabo-verdiano. C. As colónias portuguesas foram as primeiras a conquistarem a independência. Falsa, porque nós vimos que só ascenderam à independência já nos anos 70, mas as colónias inglesas e francesas já tinham ascendido à independência muito antes. No encontro de Argel foi garantida a independência de Cabo Verde. Verdadeira, claro, não era a independência imediata, era uma independência, ou seja, acordo que iriam dar independência a Cabo Verde, mas que teriam que passar por várias outras negociações ou acordos. Então, antes de irmos embora, eu vou deixar-vos com um pequeno trabalho para fazerem em casa. Trabalho esse. Número 1, explica as causas da Revolução de 25 de Abril. 2, relaciona a Revolução de 25 de Abril com a Guerra Colonial. 3, realça a importância do Acordo de Argel. E 4, destaca as dificuldades encontradas nas negociações para a independência de Cabo Verde. As dificuldades são várias, então realça aí as dificuldades que foram encontradas. Em jeito de conclusão, o que é que nós vimos hoje? Então, vimos que o 25 de abril de 74 acaba por ser importante para o processo da descolonização de Cabo Verde, não só das colónias portuguesas, vai abrir porta à negociação da independência de Cabo Verde entre, nesse caso, o governo português e o PAIGC. Vimos que a negociação da independência decorreu em várias fases, ou seja, por fases. Podemos dizer, vários encontros de negociações foram realizados, mas, no entanto, nessa aula de hoje, embora seja, referimos a encontro de Lisboa e encontro de Argel, mas, no entanto, central foi Dakar e Londres, onde nós vimos que essas negociações foram importantes, mas, no entanto, não chegou, nesse caso, ao ponto desejado pelo PAIGC, que é, nesse caso, a independência de Cabo Verde. Então, esse já fica o assunto para a nossa próxima aula, onde nós vamos ver o encontro de Argel e o encontro de Lisboa, como eu já tinha mencionado durante a aula. Antes de irmos embora, gostaria de deixar umas breves recomendações, que durante essa época evitem sempre lugares de aglomeração, usem sempre as máscaras e respeitem as normas de distanciamento social. Então, espero voltar a ver-vos já na próxima aula.